me, sir. Forgot your receipt. Bom, tá aí, Elias. Cara, a gente já montou carrinho, já montou guindaste, mas esse motorzinho aí, Elias, deu um trabalho pra nós aí. Tá aí toda a equipe, vamos fazer uma préviazinha aí. Tá girando! Boa noite. Hoje a gente está aqui para realizar um experimento proposto pelo professor Elias, da matéria de controle servomecanismo. Nós estamos utilizando o laboratório de eletrotécnica na FAC 3 da Anhanguera e a gente bolou esse experimento aqui para poder mostrar as leis do físico Michael Faraday, e a gente construiu esse equipamento. E entre os seus trabalhos, Michael Faraday se destacou por realizar experimentos baseados no fenômeno da eletricidade e do magnetismo. Bom, no motor, a gente utilizou como princípio de funcionamento rudimentar, a gente utilizou como fonte eletromotriz uma pilha, que no caso hoje a gente está utilizando 4,5 volts, uma bobina, possuindo 2 metros de comprimento com fio .26, um ímã físico para poder ter o campo estático no nosso motor. Agora os companheiros do nosso grupo eles vão estar montando o motor, para a gente visualizar os efeitos eletromotrizes. E embora esse tipo de motor seja muito simples, ele usa o mesmo princípio de funcionamento de alguns aparelhos eletrodomésticos, como liquidificadores, batedeiras elétricas e furadeiras. Como a gente pode acompanhar, durante a montagem existe uma premissa da gente configurar o campo magnético físico, o campo magnético estático que a gente está colocando no caso aqui, que é o ímã mineral. O princípio de funcionamento desse motor rudimentar é o seguinte: a pilha fornece uma corrente contínua que percorre o fio enrolado na bobina, que por estar imerso no campo magnético do ímã fica sujeito a uma força que produz o torque e faz a bobina girar, realizando um trabalho mecânico, que é o que vocês estão acompanhando agora aí. Pode notar que, apesar do mancal ser bem rudimentar, ele ainda permaneceu estabilizado, porque a bobina a gente fez algumas medições e tirou a vibração dela. Então ela permanece estática, girando no sentido anti-horário. Como pode ser verificado no giro do simulador de motor nosso aqui, como é percorrida a corrente elétrica na bobina, ela gera o polo sul no ímã e o polo norte na bobina, desculpa. Após esse movimento da bobina completar meia volta, e em torno do eixo da rotação, ocorre uma inversão nos contatos da bateria. E, consequentemente, são invertidos os polos também da bobina, o que faz ele, em um certo momento, ser interrompido esse fluxo magnético, o que permite que ele seja cíclico e contínuo. Então, esse mesmo efeito a gente pode estar invertendo a polaridade e fazer com que o motor gire do lado reverso. A gente vai tentar fazer a alteração aqui na tensão para ver se o motor, se a gente altera o campo norte e sul da bobina, assim fazendo com que ele altere o seu sentido de rotação. Ele necessita de alguns ajustes, mas aí vocês já podem verificar que o motor alterou o seu sentido de rotação devido a gente ter alterado o sentido da corrente elétrica entre direita e esquerda. Bom, com o nosso experimento a gente nos deu o luxo até mesmo de mensurar qual é a rotação que ele está atingindo. Fala para nós aí, Valdir, quanto que está dando de rotação? 668 RPM. Então tá aí, 668 RPM, somente como informação a mais aí no nosso experimento. Bom, após muito estudo, a gente adquiriu bastante material na internet, a gente pesquisou bastante, a gente acabou nos deparando com algumas fórmulas que a gente vai pedir uma ajuda aí para o nosso amigo Brenner, que é mais um integrante do nosso grupo,
Ele está dando uma prévia para a gente aí quais as fórmulas que a gente encontrou. Aqui nós temos a expressão matemática que representa a força magnética no fio. Temos o Q, que é a carga, e a velocidade, que é o V, a velocidade com que essa carga se desloca pelo condutor, multiplicado pelo campo vezes o seno de θ. Nesse condutor, nós temos várias cargas se deslocando, e essas cargas a gente representa ela pela letra N. Então, a fórmula fica força magnética no fio igual o N, o número de cargas deslocando pelo fio, vezes a carga, vezes velocidade, vezes campo, vezes seno de θ. Agora o nosso companheiro aqui, Alberto, vai estar dando sequência falando um pouco mais. Bom, como vimos na fórmula anterior, a fórmula da corrente mantém o mesmo padrão, né, onde a corrente é igual à carga vezes dividido pela variação do tempo. Né, leva em consideração o N, que é o número de cargas no circuito, vezes o valor de cada uma, dividido pela variação do tempo. Isolando ambas as equações, no caso o I, vezes a variação do tempo, que vai ser igual ao N vezes Q, que é o número de cargas no circuito vezes o valor de cada uma. Né? Pegamos a fórmula seguinte, anterior, passamos para aqui para baixo para entender melhor a substituição da mesma, onde o N vezes o Q vai ser substituído pelo I, vezes a variação do tempo, vezes o V, que é a velocidade, vezes o campo, vezes o seno de θ. Deduzindo mais ainda para a fórmula seguinte, onde a minha corrente vezes a variação do tempo vai ser a mesma coisa que vezes a velocidade, vai ser a mesma coisa que o comprimento do condutor, que vai ficar a fórmula I vezes o comprimento do condutor vezes o campo vezes o seno de θ. Com isso, o campo magnético provavelmente também deve estar, sei lá, invertido. O fluxo de corrente está invertido. Boa noite. A gente hoje está fazendo o experimento proposto pelo professor Elias, da matéria de controle. Brenner, como é que você foi a porra? Você me fode. No laboratório de eletrotécnica da FAC 3, na Anhanguera, a gente veio realizar um experimento que foi proposto pelo professor Elias. Teoria e os fundamentos de um engenheiro chamado Michael Faraday. Caralho, nem sei esse cara. Que a gente vai pedir uma força pro Brenner aí pra dar uma... Caralho, o que foi? Por vezes o seno de θ. E aí eu sempre perco aqui, ó. Você não casou comigo isso aí. Por exemplo, nesse momento ele tá com... Fala pra nós aí, Valdir. Está dando 380 RPM. Cara, o bagulho tava parando, velho. De onde você tirou essa porra? E quando em contato com o campo magnético físico, ele vai procurar sempre... Porra, não é possível. É a versão de polaridade, onde a gente vai agora efetuar... Vamos excitar ele para o lado oposto. A gente está aqui no laboratório de engenharia, mais precisamente o laboratório de eletrotécnica da FAC 4. Oh, caralho. Vamos filmar a galera. Foda na câmera, pega os caras ficam aqui. Beleza, fechou. Experimento. Tem que apresentar o pessoal? Não sei, cara. Acho que não, né? Só pra mostrar, só tá bom. E esse é o meu grupo, né? Vai sair um vídeo aí. O melhor só chupa.